dia a todos e que Jesus nos abençoe, nos proteja e que realmente eu possa ser claro, explicar para vocês exatamente como eu entendi aqui e a espiritualidade possa nos intuir também para que seja melhor o estudo, para que nós possamos raciocinar a respeito da lição. Bom, semana passada nós terminamos com o Zenóbio ali, mantendo ali o Domênico na vibração magnética e a claravidente prosseguindo, que ia prosseguir a leitura, que ia começar a leitura, né? E ela, a Luciana, começa a falar que vê o Padre Domênico no último dia da sua existência carnal. Aí ela fala que acompanha ele, que ele está ali no centro da cidade e ele pega rumo à periferia, aos bairros, para seguir para a casa de alguém. E ela já fala a primeira coisa para a gente começar a raciocinar a respeito disso, né? Ele fala que ele está saindo ali em fortes ventos, em céu sem lua, e ela diz o seguinte: não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional, né? Então a gente vê aí como que Domênico, dentro da mente dele, dá permissão para ela ver tudo, até o emocional dele ela vê. E isso nós transferindo para nós. O que acontece com nós? Não conseguimos fazer nada escondido. Na pior das hipóteses, nós sozinhos, nós, se estivermos fazendo alguma coisa errada, está gravando na mente lá que a espiritualidade maior vai poder ver, vai poder analisar juntamente conosco. Então, tudo que nós fizermos sempre vai ser compartilhado. Quando as mães nossas falavam, ó, Deus está vendo, Deus está vendo tudo que você está fazendo. E agora hoje a gente vê que não é só Deus, várias espiritualidades conseguem ver tudo que a gente faz, né? E aí ela continua lendo aqui as coisas que o Domênico está fazendo, né? Ele fala que está empolgado pela visão embriagante dos sentimentos, certo? Ele tá embriagado. O que quer dizer embriagado, né? Que está até atordoado, caminhando ali para ver o que ele vai fazer. Ela fala que ele está cego por sentimentos menos respeitosos para com alguém que vos ouviu, né? Sem reflexão, aquela pessoa lá consegue cair na malícia dele e na sedução dele. Aí ele fala que outra coisa que ela fala aqui, que ele tira a batina escura como se despe incômoda capa, né? Tipo, eu trouxe para nós da seguinte forma, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa errada, a gente tira tudo de nossa mente aquilo que nos impede a fazer a coisa errada. Tudo. Ele tira a batina dele ali como se fosse alguma coisa que estava atrapalhando ele, né? Que nem todos o que a religião aplicava para ele, a hora que ele tirou a batina, parece que ele tirou aquilo lá e ele ficou homem, ele virou homem. E é a mesma coisa a gente, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente tira a religião, tira
tudo aquilo que a gente pensa de bom, a gente tira para quê? Para fazer o que a gente tem que fazer indigno. E aí ele entra dentro de um quartinho, até ela cita aqui até a cor do quartinho verde, né? E ela fala que ele começa a ter as sensações de sentimentos simplesmente pejorativo, né? Então ele fala que sentimentos não edificantes. Alguém todavia, ela fala assim, que alguém todavia estava ali, espreitado, escondido, vendo aquilo ali, assistindo aquilo ali, e afasta alucinado, e que era o esposo ofendido em crise passional, que ele distancia ali a caminho de uma pequena cidade próxima, que entra em um empório de bebidas e compra um vinho antigo, e numa sombra de uma árvore ele pega e coloca um veneno fulminante dentro do litro ali, e vai para perto ali da casa do paroquial ali do Domênico, e fica fermentando como é que ele vai assassinar o Domênico. Quando chega a noite alta, Domênico chega em casa e ele saúda Domênico como fosse amigo do Domênico, né? Agradavelmente, ele agrada Domênico, simulando ali estima e confiança. Aí ele faz o convite, comprei aqui um litro de vinho ajeitado para você e tal, a noite está fria, e o Domênico convida ele para entrar, certo? Coloca uma mesa vasta ali de várias coisas e ingere ali o honrado vinho velho misturado num veneno destruidor. E aí começa a angústia de Domênico, né? Ele fala que não teve tempo para explicação, certo? Aí ele começa a gemer, a sentir os efeitos do veneno, e entre caretas de sofrimento, o marido assassino começa a falar para ele, rir e pronunciar feias palavras de maldição. Então a gente vê aí a situação de Domênico, né? E também as nossas situações, né? Às vezes a gente toma atitudes na vida da gente que a gente vai agaranhando inimigos de graça, né? Domênico, quando saiu para ir para a periferia lá, ele estava sabendo que ele estava cavando a própria sepultura. E desse jeito somos nós. Às vezes a gente envereda para um lado que a gente vai criando, não precisa nem morrer, mas a gente vai criando inimigos para a gente que a gente nem percebe. Então ali, quando o cara bolou direitinho o negócio, né? Então quando a Luciana fala que quando a respiração dele começa a ficar mais fraca e que ele realmente, que vê que ele vai desencarnar mesmo, aí que ele chama a criadagem ali, pede socorro para socorrer o Domênico. Mas depois do quê? Depois de tirar todas as hipóteses de
de incriminação dele, limpa tudo direitinho, aí ele chama a criadagem. Onde que vem ali os servidores tentando socorrer, e que entra um outro padre amigo dele que se aproxima para ouvir ele, né? Que aí a Luciana fala que deve ser o Monsenhor Pardim, que ele cita na lição passada, né, no começo da lição, que é o que faz a absorção dos pecados dele. Ele falou, deve ser ele, de sua referência aí. E aí, compreendendo as dificuldades para manter a conversação, o Pardini pergunta pro próprio criminoso ali, né? Que declara que ele é amigo dele, que ele estava ali em companhia dele, porque ele estava na casa dele com a esposa, e ele fez palestra longa e ficou tarde, veio trazer ele para casa, e ao convite dele entrou para dentro, e quando viu, ele teve aí um fulminante ataque aí, e aonde que aconteceu tudo aquilo. E aí o Domênico tenta falar alguma coisa, né? Levanta o indicador e aponta o criminoso, e o Monsenhor Pardim se aproxima para ver, mas aí o homicida já está tudo preparado, e ele começa a tomar as atitudes dele para não ser descoberto, né? E grita, né? É preciso salvar o padre Domênico, minha esposa e eu não nos conformaria com semelhante perda, tal, tirando o foco ali pro Pardim escutar o Domênico, né? E o padre fica meio assustado, com forte emoção, e supõe ali que o vingador seja um companheiro desvelado da vítima, e inicia ali o trabalho dos moribundos, né? E aí eu grifei aqui, ó, endereçai supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreende o próprio fim do corpo. Então o Domênico, ele vê que já não tem mais jeito, certo? Ele olha para o criminoso e fala, bom, eu vou morrer mesmo, não tem jeito, eu vou desencarnar, né? Começou a esfriar os membros dele, começou a escorrer o suor no seu rosto, e com um esforço tremendo, ele tenta falar uma frase que é: eu, pecador, me confesso. Aí começa a trazer a realidade para Padre Domênico, né? Porque quando ele fala eu, pecador, confesso, o amigo dele, companheiro, o Pardim, joga palavras no ouvido dele que dói, né? Porque o que acontece? O religioso que vos acompanha, porém, fecha o lábio dele e fala o seguinte: Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão no alento derradeiro, né? Imagine a gente aí com todos os erros nossos, alguém chegar e simplesmente falar: não, que isso, você não precisa de nada disso, né? Porque o que acontece? Ainda hoje ministraste a sagrada partícula, pede a Deus por nós no céu. E aí que existe a absorção que o Domênico tanto está exigindo lá no começo, né? E aí ele absorve todos os pecados da existência humana de Domênico. Narra aqui também a Luciana que, apesar de toda a santa confiança que o padre aqui
coloca para Domênico, ele não consegue captar essa paz espiritual, né, que o colega aqui, né? A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. Ele sabe que a morte surpreendeu ele em doloroso abismo. E nesse momento ele procura desviar o olhar ali do envenenador, que fica tipo assim, né, olhando ele para ver se vai morrer mesmo, né? Se vai morrer mesmo, né? E a vossa mão dele tomba inerte, e o religioso coloca o crucifixo na mão dele, que ele já não sente mais, e ali ele abre ali as portas ali, e alguns servos entram, ajoelham-se em pranto, chorando, né? E ali toca sinos, né, para a gente que já viu morte de padres, né, toca sino, mostra que um padre morreu, né, porque morreu algum padre. Então faz toda aquela pompa, aquelas coiseiras todas, e ali, semi-inconsciente, ele fica ali fustigado pela dor e pela desesperação. Já amanhece o dia, e aqui a Luciana fala que ele não desfruta mais a claridade do novo dia que surge. Ela começa a narrar que ela fala que cá fora, quer dizer, aqui encarnado, tem velas acesas, atitudes respeitosas dos paroquianos, que vai juntando gente ali, vendo os despojos deles. E aí vem o laudo médico, né? Que o médico crê que é suicídio do padre Domênico, né? Mas ele coloca como causa da morte fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalo ali na religião, né? Para que ninguém pense mal da religião. A gente vê agora em termos de máscara, né? Em termos de máscara, em termos de conduta aqui e conduta aqui, certo? O velório do padre Domênico é lindo, né? Porque ela narra aqui que há pessoas chorando sinceramente. Ouço comentários elogiosos ao vosso pastoreio sacerdotal. Então, para todo mundo da cidade ali, ele era exemplo, era coisa linda. E ela fala que dentro de Padre Domênico era ao contrário, né? Dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais, quando ela falou, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, imagine isso, né? Gritais como cego ao abandono no primeiro instante da cegueira inesperada. A gente vê, né, a imagem, né? Vamos supor, nós estamos aqui enxergando, ali a pouco apaga a luz, você está sozinho e ninguém está ali para socorrer você e você não está enxergando nada. Então é esse desespero que Domênico estava ali, né? E com todo o sentimento de direito de reclamar, porque aqui ela vê que relacionais o crime de que foste vítima, rogais providência contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem noutra dimensão. Quer dizer, não adiantava mais ele reclamar, gritar, certo? Buscais recursos para fugir de tudo aquilo ali, mas correntes prendiam ele ali ao cadáver. Ele queria sair correndo, mas
estava preso ali, né? Bom, chegou a hora de enterrar o corpo de Domênico. Ela narra aqui todo o enterro, que é uma beleza, né? O templo suntuoso, ornamento de flores roxas, cânticos tristes, cheiro de incenso, tudo aquilo ali, um funeral com as minúcias, com as menores coisinhas, estava tudo organizadinho, né? E o vosso corpo desce para o último abrigo. E ela fala de novo, né? Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. Entra aí o André Luiz narrando, né? A descrição da enfermeira impressionava profundamente. Então a gente vê a leitura que a Luciana estava fazendo ali, né? Era de pasmar aquilo ali tudo que ela estava vendo. E Domênico, né, a entidade infeliz, parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, a Luciana continuou a narrar tudo aquilo, porque a partir desse momento começa o desespero maior de Domênico, né? Que é um desespero que nós precisamos nos preparar sobre isso, né? Não é só ele que morreu dessa forma que vai ter esse tipo de desespero. Nós também, se nós não desligarmos de alguma coisa aqui no plano terrestre, nós vamos estar colhendo tudo isso, né? Com o sepultamento do corpo, começa para vós, alma, infinitos padecimentos. Quais que são esses padecimentos que começa para ele aqui, né? Permanecer atormentado pela ansiedade, fome, sede e dor. Certo? Então esses 3 e 4 itens aí, a gente precisa estar preparando para nos desvincular disso aí. Porque com a nossa preparação íntima aqui, vivendo normalmente, a gente precisa estar desvinculando de tudo isso. E aqui, esse sofrimento aqui, a Luciana, ela fala, ó, não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Então a gente fica no ar aí, quanto tempo será que Domênico ficou ali sentindo fome, sede? A gente vê no nosso lar que André Luiz ficou a bagatela de 8 anos. 8 anos ali, com vários padecimentos ali. E Domênico também nisso aí. E aí, ela começa a narrar nova parte que Domênico começa a viver, porque ela sente que uma entidade ali, sofredora de certa mulher, vos visita o sepulcro. Então, ela tenta pegar ele com aquele braço honrento, e aquilo ali dá uma impressão de pavor nele, né? E ele consegue desatar os laços que está preso no corpo, ele consegue desatar e sai correndo, xingando, esbravejando aquela mulher, praguejando ela. Mas ele conhece a mulher, ele conhece ela, e ali a mente dele já começa a mudar e passar ali como se fosse pensar na mulher que estava ali relando nele. E aí a Luciana capta rapidamente, né? Modifica-se então o quadro consciencial dele.
E aí ela fala, ó, foi vítima de vossos poderes também, né? Poderes de fascinador. E aqui ela vai começar a narrar o que Domênico fez para essa mulher que está ali. E isso nós vamos ver no capítulo seguinte, que seria na semana que vem, que nós vamos continuar narrando esses episódios. E que Jesus nos abençoe e nos proteja.